Olá pessoal, neste vídeo eu vou apresentar o conceito de arrays em JavaScript. A ideia é que a gente conheça aí operações básicas para manipulação de arrays em JavaScript. Bom, o que é um array? Um array ele é uma variável especial que é capaz de armazenar vários valores. E para a gente começar, eu criei aqui um array países, e esse array ele tem aqui 7 posições. Então eu começo aqui no índice 0 e vou no índice 1, 2, 3 até chegar na posição 6. Então o array ele possui aí índices numéricos para que a gente acesse valores presentes aí nessa variável do array. Aqui no caso eu criei a variável países, sem o acento por ser o nome de variável. E em cada uma dessas posições, dessas 7 posições, de 0 a 6, eu posso guardar um valor. Nesse caso aqui, eu estou ilustrando com os valores dos países, aí, Brasil, França, Itália e assim por diante, cada país armazenado em uma posição desse array. Então essa que é a ideia principal, uma variável especial na qual eu consigo guardar vários valores e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar acessando, manipulando esses valores. Para começar, nós temos aqui um exemplo de como que eu poderia declarar esse array já inicializando com esses valores. Então aqui eu tenho a variável países que recebe esse array, definindo aqui com colchetes, com esses valores já inseridos nessas 7 posições, ok? E aqui eu tenho um primeiro exemplo de como eu posso acessar um desses valores. Eu estou usando aqui o document.write para apresentar o meu array, países, na posição 2, que seria aqui a Itália. Então, a partir do momento que eu dou um document.write, eu vou estar escrevendo dentro da posição que esse script foi inserido no HTML. O que eu vou escrever? Vou escrever aqui países indexados de 2, ou seja, eu vou acessar a posição 2 de países, no caso aqui Itália, e vou apresentar nesse local no qual eu inseri meu script. Então aqui eu tenho um exemplo de inicialização e aqui um exemplo de como eu posso acessar um desses valores. Bom, vamos para mais exemplos. Aqui novamente eu declarei um array países, agora com 5 posições. E como que eu posso acessar, por exemplo, o valor França, o conteúdo França desse meu array? Nós podemos notar que França está aqui na segunda posição, só que os meus índices, as minhas chaves, começam em 0. Então, Brasil aqui seria a posição 0, França 1, Itália 2, Catar 3. Então, para eu acessar França, eu uso aqui países na posição 1. 0, 1, França, França na posição 1, eu estou acessando o valor França. E aí eu posso, por exemplo, igual no exemplo anterior, aí eu posso usar o document.write para apresentar no corpo da minha página. O document.write ele vai apresentar esse valor que você passar como argumento dentro do elemento, da posição no HTML que você inserir o seu script JavaScript. Ok? Bom, aqui eu tenho um outro exemplo de acesso ao valor do meu array. Eu estou acessando agora o meu array países na posição 0. E na posição 0, o que eu tenho? Eu tenho o Brasil. Então, eu estou atribuindo o Brasil na minha variável país, e depois eu estou dando um alert dessa variável país. Então, acesso aqui o array país na posição 0, ou seja, acesso o Brasil, o valor Brasil, atribuo na variável país, e depois eu dou um alert dessa variável, desse valor, apresentando através do navegador. E o alert, ele apresenta nesse formato de pop-up. Diferente do document.write, que vai escrever essa saída dentro do HTML, o alert não, o alert vai apresentar aqui no formato de pop-up. Eu posso também acessar uma posição do meu array para trocar um valor. Então, por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo? O meu array na posição 2 é a Itália, 0, 1, 2. E nesse caso aqui, eu estou atribuindo um novo valor para meu array países na posição 2. Então, agora, ao invés de Itália, o meu array na posição 2 vai receber o valor Paraguai. Então, aqui é um exemplo de troca de valor, de usar a indexação para atribuir um novo valor para aquela posição.
E nós temos aqui uma outra forma de você apresentar os valores ou o array como um todo, né, o array completo, que é o que eu estou fazendo aqui, que é você usar o getElementById, né, para acessar algum elemento no seu HTML e atribuir como conteúdo interno desse elemento o valor que você gostaria de apresentar. Então, nesse caso aqui, eu estou atribuindo meu array completo como conteúdo interno de um elemento que tem o ID demo. Aí, nesse caso, o meu array todo separado por vírgula, né, todos os valores vão ser apresentados dentro desse elemento. Então, aqui são algumas formas de acesso e de apresentação que nós podemos aí utilizar para os arrays. Aqui nós temos alguns exemplos de inicialização, né, quando a gente quer criar um array já com os valores. Então nós temos aqui esse primeiro exemplo que eu posso usar colchetes e já definir todos os valores iniciais para o meu array. Também posso inicializar meu array usando aqui o comando de criar um novo objeto array. E também posso criar o meu array em branco, né, sem elementos, vazio, né, e adicionar esses elementos, cada um na sua chave correspondente. Então aqui, por exemplo, eu criei o array carros vazio, e na chave 0 eu atribuo Volkswagen, na chave 1 eu atribuo Volvo, na chave 2 eu atribuo BMW. Bom, uma coisa que nós podemos notar aqui é que, além da gente poder usar o var para definir a variável, poder usar o let também para definir a variável, nós também podemos usar o const. Apesar do const, né, a gente remeter a constante, e quando nós criamos variáveis simples, realmente vai ser um valor constante, que a variável simples eu não vou poder mudar esse valor uma vez que eu declarei como constante. Porém, no caso de array, é até uma boa prática você declarar como constante, porque a sua referência do array vai ficar fixa, mas os valores das posições do array você vai poder mudar. Então não tem problema você declarar com const os arrays, inclusive é uma boa prática, ok? Bom, e agora nós temos aí exemplos de iteração, ou seja, como que eu posso percorrer os elementos do meu array. Então nós temos aqui um primeiro exemplo de iteração usando um for clássico, né, que eu vou percorrer todos os elementos do meu array baseados aqui no tamanho do meu array, né, do length do meu array. Então, para i igual a 0, enquanto i for menor que o comprimento do meu array, né, que o tamanho do meu array, eu vou somar 1 nesse i e vou rodar o meu for. E cada vez que eu rodo o for, eu vou escrever o meu elemento i, né, a posição i do meu array, eu vou escrever dentro da minha página HTML através do documento document.write. Okay? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo específico para array, uma maneira de você percorrer também todos os elementos do array, é você usar o método forEach, que é um método do array. Como que funciona? Você usa aqui a variável que você usou, você coloca aqui a variável que você usou para criar o array, e aí você coloca ponto forEach, e aí como argumento aqui do forEach você vai passar uma função que vai ser chamada para cada elemento desse array carros, né, que foi o que eu usei aqui nesse exemplo. Então, para cada elemento do meu array carros, essa myFunction aqui, essa função que eu defini, vai ser chamada, e aí eu posso pedir para ela apresentar esse valor, né, e com isso esse valor vai aparecer no meu HTML também. Então, aqui são dois exemplos de iteração, posso usar aqui o for clássico, ou posso usar aqui o método forEach do array, e com isso, para cada elemento, eu vou chamar uma função para apresentar esse valor do elemento aí na minha página, ok? Então, esses exemplos aqui são exemplos de iteração que permitem percorrer todos os elementos do array e apresentá-los ou fazer outro tipo de lógica aí com esses elementos também, né? Bom, como que nós podemos, uma vez que a gente tem um array definido, inicializado, como que nós podemos adicionar elementos nesse array? Nós podemos adicionar elementos através do comando push. Então aqui, por exemplo, eu tenho um array frutas com 3 elementos. E quando eu coloco frutas.push, eu estou
adicionando um novo elemento. Né? Eu estou empurrando aqui, estou adicionando o elemento laranja. Esse array agora passa a contar com 4 elementos. Outra forma de adicionar é você passar aqui o índice desse novo elemento que você quer atribuir. E uma boa prática é você pegar o comprimento do array como índice, né? Já que vai ser sempre um valor a mais do que a última chave. E aí você adiciona um novo valor usando aqui o valor de comprimento do array como chave. Né? Então, por exemplo, aqui se eu tenho 3 elementos, esse é o meu tamanho do array. Eu uso frutas na posição 3 para receber o valor abacaxi. Então, abacaxi passa a ser frutas na posição 3, passa a ser o novo elemento, passa a ser o último elemento desse array. E aqui eu tenho um alert, né, apresentando todo o meu array, apresentando o meu array por completo. Esse alert vai apresentar o array no formato de pop-up. Bom, nós também podemos remover elementos desse array. Então aqui novamente eu tenho meu array frutas com 4 elementos. E eu posso usar aqui o método pop para remover o último elemento, no caso aqui o elemento pera. Posso usar o método shift, que vai remover o primeiro elemento, no caso banana. Ou, se eu desejar remover um elemento específico, primeiro eu tenho que buscar o índice desse elemento, por exemplo, aqui uva. Aí, através do index of, eu vou achar o índice do elemento uva, né? Armazeno aqui em index, e depois eu uso aqui um splice, passando a posição desse elemento para remover esse elemento específico. Okay? Então, quando é o último elemento, eu uso pop. Quando é o primeiro elemento, eu uso shift. E quando é um elemento específico, eu tenho que achar o índice desse elemento e depois dar um splice para removê-lo. Bom, e aqui por fim, eu tenho um exemplo de array inicializado, né? Volkswagen, Volvo, BMW, Ferrari são os elementos desse array carros. E aqui eu estou usando uma função de ordenação, ok? Então, eu vou pegar esses elementos e vou ordená-los. E depois eu estou usando aqui o for each para apresentar todos os valores desse meu array. E o resultado que nós vemos são todos os elementos do meu array carros sendo apresentados de forma ordenada em ordem alfabética. Também pode ser usado, né, para arrays com valores numéricos, enfim. Bom, pessoal, são essas as operações de manipulação aí de array que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Aguardo vocês aí nos próximos. Até mais!